Aula 2, Fundamentos de Planejamento Estratégico. Vamos tratar sobre missão e valores da organização, objetivos organizacionais, metas, plano de ação, implementação e controle. Vamos tratar tópico a tópico, ok? Missão. Missão é um ponto muito importante. Primeira coisa, para que serve a organização? Esse é o ponto fundamental, a razão de ser e existir de uma organização. A missão tem que ser uma coisa bem objetiva, bem clara. E ela não pode ser vaga, ela tem que ser uma coisa bem delimitada. Para quê? Para que todos saibam para que serve a organização. Veja bem essa frase, nascemos e existimos enquanto partido político para mudar o Brasil. Uma frase, como eu já citei, dita por Leonel Brizola. Mas a gente pode detalhar um pouco mais, para ficar mais claro. Nascemos e existimos enquanto partido político para mudar o Brasil, tornando o país da justiça e da igualdade social, política e econômica. Também está muito amplo, mas já delimita melhor, já define melhor, já dá melhores rumos, né, sobre qual que é a meta. Então, estou citando aqui como exemplo, né, exemplo de missão. Né, no caso, estou falando do Partido Democrático Trabalhista. Então, você tem a missão, você tem os valores, que são os princípios norteadores. Posso até dizer que é a ideologia da organização, a definição melhor. Por exemplo, o PDT. Quais são os valores do PDT? São os valores do socialismo. Né? Então, vocês já devem ter visto frases, por exemplo, impressas, né, nos documentos do PDT, dizendo que o PDT é o caminho brasileiro para o socialismo. O trabalhismo é o caminho brasileiro para o socialismo. Está dentro do nosso estatuto, está definindo o que é socialismo. Então a gente trabalha dentro dos valores do socialismo democrático, até melhor cunhado por Leonel Brizola e Darcy Ribeiro como o socialismo moreno. Ou seja, aquele socialismo que, a partir das ideias de pensadores brasileiros, utilizando também, né, da experiência e das ideias de pensadores e práticas também do mundo inteiro, cunhou esse termo socialismo moreno. Então somos um partido, nós temos os nossos valores. Né? Então esses valores são os nossos princípios norteadores e, em específico, no nosso caso, é a nossa ideologia. Então tratamos a questão da missão e tratamos a questão dos valores. Que fique bem claro, porque isso é um ponto importante, até na hora da gente começar a formular o planejamento estratégico. A gente faz as avaliações, a gente faz as análises, né, o diagnóstico organizacional, né, mas isso é referência também para o diagnóstico organizacional, para a montagem do planejamento, para poder seguir reto, para poder seguir adiante, facilitar o trabalho, não ter o trabalho desviado para outras finalidades. Formulação dos objetivos organizacionais. Significa estabelecer onde se deve chegar, o destino de uma viagem. São os objetivos concretos e realizáveis, que se baseiam nas análises interna e externa, estabelecidos para curto, médio e longo prazo, de acordo com a missão e com os valores da organização. Ou seja, o objetivo organizacional é uma coisa definida no tempo. Então você tem lá a missão, você tem os valores da organização, você faz uma análise de ambiente interno e ambiente externo. Define objetivos dentro de um prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Objetivo para 10 anos, objetivo para 1 ano. Objetivo talvez até para o próximo mês, depende da finalidade, mas geralmente os planejamentos eles são feitos, né, para curto prazo, né, que é algo em torno de 1 ou 2 anos. Né, a médio prazo e longo prazo. Vou dar alguns exemplos para uma prefeitura. Primeiro exemplo, erradicação do analfabetismo no município. B, desemprego zero no município. Queria citar o exemplo do município de Calmon, em Santa Catarina, onde um companheiro nosso lá, prefeito, né, tornou o desemprego zero no município. Não tinha pessoas acima de 15 anos que não fossem empregadas no município. Outro exemplo, tornar-se referência nacional em educação. Outro exemplo, água tratada em 100% das residências. A gente sabe, por exemplo, que um grande problema no nosso país, mesmo já chegando ao século XXI, né, que inclusive é uma vergonha para nós, não termos água e esgoto
por exemplo, em todas as residências no país. Ainda temos problemas de saúde, né, por exemplo, como cólera e outras doenças que são transmitidas por intermédio, né, da falta de saneamento. Está claro isso, que o objetivo ele não pode ser algo vago, ele tem que ser algo concreto, tem que ser algo que possa ser realizável. Implantação do programa Saúde em Casa, ou Saúde da Família, ou outro tipo de programa de saúde que atenda as famílias, né, no próprio domicílio, que seja aquele atendimento, né, primário à saúde, evitar que as doenças aconteçam, curar, né, medicar algum tipo de doença, fazer saúde bucal, entre outras coisas. Pode ser um exemplo de objetivo, né, para uma prefeitura. Agora o segundo passo são as metas, definir as metas. Cada objetivo corresponde a uma meta. Entendeu? Nesta quarta fase do planejamento estratégico, formulam-se as metas que se deve adotar para atingir os objetivos organizacionais. Um passo a passo a ser seguido. Temos lá, do exemplo, objetivo organizacional. Um objetivo, erradicação do analfabetismo. Primeira meta, elaboração e aprovação do Programa Municipal de Erradicação do Analfabetismo. Segunda meta, captação de recursos federais e internacionais para o programa. Terceira, contratação de pessoal para a qualificação dos voluntários multiplicadores. 4. Lançamento da campanha publicitária institucional para o chamamento do público-alvo e voluntários. Ou seja, para um objetivo, nós temos várias metas. Um passo a passo a ser seguido. Temos os objetivos, temos as metas traçadas, agora nós temos que botar em prática. Ou seja, o que é a prática agora? Elaboração do plano de ação. Plano de ação é o como e quando agir. Nessa etapa, se estabelece um cronograma das ações necessárias para atingir as metas definidas. Elabora-se o calendário das atividades e estabelecem-se os responsáveis pela execução. Ou seja, eu estou trabalhando as metas, eu tenho os objetivos organizacionais, né? Então eu preciso atingir determinado objetivo. Eu tenho algumas metas, então está na hora de delimitar isso. Então vamos trabalhar em cima de um plano de ação. O plano de ação ele vai definir os responsáveis, ou seja, uma meta, ela vai ter uma pessoa responsável por essa meta. E além disso, ela vai ter também um determinado prazo para cumprir essa meta. Isso é muito importante. Por quê? Porque você designa a função para uma pessoa. Vamos ver um exemplo aqui. Então aqui, o objetivo, erradicação do analfabetismo. Meta, elaboração e aprovação do Programa Municipal de Erradicação do Analfabetismo. Responsável, professor João dos Milagres. Ele tem uma data para iniciar, 15 de fevereiro de 2009, como exemplo, e tem uma data para terminar, 15 de abril de 2009. Então, ele vai ter que entregar esse programa, né, de erradicação do analfabetismo. Então, ele tem uma data para fazer isso. Outro, dentro do mesmo objetivo, nós temos o quê? Uma outra meta, captação de recursos federais e internacionais para o programa. Então nós temos o responsável, Durvalinos Reis, da Secretaria de Finanças, como exemplo. Então, ele tem um prazo para captar esses recursos para botar esse programa em funcionamento, cumprir o objetivo de erradicação do analfabetismo. Então ele tem lá um prazo, no dia 16 de abril, ele já começa a trabalhar a captação de recursos. E tem até o dia 20 de dezembro, como exemplo. Então, uma coisa importante a ressaltar é justamente isso. Algumas metas, elas são metas que não dependem de outras. Nesse caso, para fazer a captação de recursos, depende de um plano, outro objetivo. Desemprego zero no município. Primeira meta, levantamento de todos os postos de trabalho existentes no município. Então, quem que é o responsável? Josué Fernandes, como exemplo, Secretaria de Trabalho. Então, ele tem uma data para iniciar e tem uma data para finalizar. Dentro do mesmo objetivo, nós temos aqui o Censo Municipal da População Economicamente Ativa, ou seja,
Vai se fazer um censo dentro do município, contagem das pessoas que estão em idade de trabalhar. Então, o próprio Josué Fernandes da Secretaria de Trabalho, né, ele tem um período para fazer isso. Note que dentro desse exemplo, um não depende do outro. Você vê a data de início de um e a data de fim do outro. Então esse é o nosso plano de ação. Claro que o plano de ação, ele tem muitos outros detalhes, tá? Ele não é uma coisa restrito. Cada objetivo, ele é seguido de algumas metas. Então as metas é que vão fazer com que esse objetivo seja atingido. E esse objetivo está vinculado ao quê? A questão da organização, tá? Aos princípios da organização, aos valores da organização. Esse objetivo, ele também é definido por intermédio da análise de ambiente interno, ambiente externo. Você veja que as coisas vão se encaixando. Implementação e controle é a última e mais importante parte do planejamento estratégico, na qual as ideias saem do papel e confrontam-se com a realidade. Durante a execução, definida pelas tarefas contidas no plano de ação, serão necessários alguns ajustes e até mesmo alguns recuos para se atingir as metas definidas. Então, a implementação e controle, ela trabalha dentro desse ponto. É nessa hora que os dados, as informações, eles vão confrontar com a realidade. O planejamento é importantíssimo que vocês tenham isso como noção. O planejamento não é uma coisa engessada. O planejamento não é uma coisa amarrada. Fez, colocou no papel e tem que seguir à risca exatamente aquilo. Não. Não, porque os fatores, né, mudam. Então, a implementação e controle, ela trabalha justamente nisso. Saber se as metas estão sendo viáveis, se elas podem ser cumpridas, se elas existem no momento condições objetivas para cumprir ou não, ou precisam ser adiadas, ou às vezes, inclusive, até deixar de lado aquela meta. Então, a implementação e o controle, ele se dá nesse âmbito. Falo sobre implementação e falo principalmente sobre controle, não naquele objetivo rígido, né? Não naquele significado, né, muito preso, muito amarrado, né, a controle, muito autoritário. Não é isso. O controle é aquele controle que nós temos. Então, dentro do planejamento estratégico, quando se fala de controle, não tem a ver com um controle rígido, com um controle autoritário. Ao contrário, o planejamento, ele traz autonomia. Ele traz autonomia para a organização, traz autonomia para os indivíduos. Então, o controle é uma coisa extremamente importante. Nós precisamos ter controle sobre as atividades da organização. Por quê? Porque é mais fácil para você poder gerir. Nós temos aqui um modelo de cronograma. Esse modelo de cronograma, ele é importante que sempre esteja visível no local de trabalho da organização. Como é que você constrói um cronograma? Você tem os objetivos. Erradicação do analfabetismo, estou citando o exemplo da prefeitura, desemprego zero, escola integral, saúde da família. Nós temos aqui, né, um cronograma para um ano de trabalho. Ele pode ser para 2, pode ser para 3 anos, pode ser para 10 anos. Né? Longo prazo, médio prazo, curto prazo, como eu falei anteriormente. Então, os objetivos, eles têm uma data, têm um calendário. Né? Para quê? Para controle, né? Para o período que vai ser implementado. Então, por exemplo, erradicação do analfabetismo, dentro desse cronograma de um ano, nós estamos caminhando aí de janeiro a dezembro. Então, dentro desse cronograma, a erradicação do analfabetismo tem que dar alguns resultados. Outro exemplo, desemprego zero. Então, a partir de abril, vai se começar a trabalhar sobre a questão do desemprego, fazer aqueles levantamentos necessários, as metas, né? Vai se trabalhar até dezembro. Então, por exemplo, dentro desse cronograma contempla a implantação da escola integral em 50%, vamos supor, das escolas do município. Então, isso é viável, né, e factível que de abril até outubro nós tenhamos isso. Nós conseguimos atingir essa meta. Saúde da família, mesma coisa. Né? Vamos supor que esse cronograma é de um ano,
mas é só uma parte dele. O planejamento foi feito para 2 anos, né? Então, no mês de janeiro do ano seguinte, né, é necessário que esteja lá a continuação. Foi delimitado um tempo para se atingir esse objetivo. E o cronograma ele vai ajudar a esse objetivo. Ficou claro, pessoal? Então, era isso que eu gostaria de expor para vocês.